Histórias assombradas. A pior das maledites é a minha sogra. Não é a minha, Malu, não sou eu que tô falando, não, só tô lendo relato, tá? Não é a minha, não. A minha não é. Mas vamos ver aqui o que esta moça tem a dizer da sogra. Olá, Anne Assombrados. Olá, Anne Assombrados. Acompanho o canal há bastante tempo e resolvi mandar o meu relato para vocês, até mesmo como forma de desabafo. Acredito que será longo, mas eu vou tentar resumir. Os nomes estarão trocados, ok? Ok. Me chamo Fulana e nesse momento estou chorando muito e com o coração partido, muito chateada e inconformada. Como pode uma pessoa ser tão cruel? Vamos ao relato. Eu conheci meu esposo, ou ex-esposo, já não sei mais, em 2015. Nossa, tenso então tá o negócio aqui, ó. Conheci em 2015. Nos apaixonamos logo de cara. Eu com 24 anos e ele com 22. Ele sempre foi um rapaz tranquilo, trabalhador, muito bom para mim. E isso fez com que eu me apaixonasse rapidamente por ele. Vou chamá-lo aqui de João. Com uma semana de namoro, o João me convidou para ir até a casa da mãe dele para um almoço. Vou chamá-la de Maledite. Passei a tarde na casa dela, almocei, e vocês acreditam que ela mal olhava na minha cara? Só me disse um oi e ficou me ignorando a tarde toda. Eu não me importei muito, apesar de ter achado estranho. Talvez fosse o jeito dela, sei lá. Era a primeira vez que ela me via. Talvez fosse isso. João me levou em casa e continuamos o namoro, cada vez mais e mais apaixonados. Novamente, ele me convidou para ir à casa da mãe dele para outro almoço, mesmo ela tendo me ignorado, né? Eu aceitei. Dessa vez, ela não estava sozinha. O namorado dela, na época, estava na casa também. Ele, ao contrário dela, foi muito gentil comigo, conversou assuntos aleatórios, sempre com muito respeito. E a Maledite com a cara de nojo. Era nítido que ela estava odiando a minha presença ali. E olhava para mim e para o meu namorado, e olhava para mim e para o namorado dela com ódio, sabe? Fiquei desconfortável, mas continuei ali a tarde toda. Eu não entendia por que tanta raiva. Ela nem me conhecia. Voltamos para casa e eu mal sabia que a partir dali começaria o inferno. Sim, Ana, sim, assombrados, sem eu fazer absolutamente nada, passei por essas coisas que vou relatar para você, ou para vocês, né? Então, eu e o João, que a essa altura já estávamos com 3 meses de namoro, resolvemos morar juntos. Sim, muito rápido, né? Mas tínhamos certeza do que queríamos. Meus pais adoravam ele. Além de começarmos a dividir o mesmo teto, marcamos a data do casamento também. Seria no dia em que completaríamos 1 ano de namoro. O primeiro ataque da Maledite. Bom, eu não tinha muito contato com a mãe dele. Eu tinha o WhatsApp dela, eu mandava mensagem, eu puxava assunto com ela e nada. Certo dia, o João estava desabafando comigo. Me contou que nunca teve contato com seu pai biológico, que a mãe dele havia engravidado aos 15 anos de um caso que ela teve, que havia contado para ele quem era o pai, mas ele nunca conversou com aquele homem. Apesar de João saber o nome e ter visto fotos algumas vezes. Vou chamá-lo aqui de Marcos. Por coincidência, Marcos morava próximo à minha casa. Então eu sugeri que João mandasse uma solicitação de amizade para ele. Quem sabe assim eles não se conheceriam pessoalmente, né? Já que João queria muito isso. Sendo assim, João mandou a solicitação, porém Marcos não aceitou. E resolvemos deixar isso para lá. Dias depois, João foi dormir na casa da Maledite e pegou o celular dela emprestado. Acabou abrindo o WhatsApp e lendo uma conversa entre a Maledite e o Marcos. Os dois ainda eram amantes! Maledite jurava de pé junto que nunca mais teve contato com Marcos há anos, mas não era bem assim não. Porém, João não falou nada.
Fingiu que nem viu conversa nenhuma, apenas contou para Maledite que tinha mandado uma solicitação de amizade para o Marcos. Maledite pareceu não gostar muito, enfim. Dias depois recebi uma solicitação de amizade no meu Facebook. E adivinhem de quem? Sim, do Marcos. Ele não aceitou o João, que era filho dele, mas me adicionou? Como assim? Não entendi nada, mas aceitei. Marcos foi logo me chamando para conversar. Me elogiou, me mandou uma foto de sunga. Gente, eu fiquei sem entender nada. Contei tudo pro João e ele pediu que eu continuasse dando corda para ver até onde o Marcos iria. Porque ele também ficou sem entender nada, né? Assim como eu. Marcos me mandou várias mensagens com safadezas, como se ele me conhecesse e como se eu fosse realmente uma mulher fácil. Resolvi dar um fora nele e bloqueei. Continuei sem entender absolutamente nada. Até que uns 2 dias depois recebi uma mensagem de uma mulher com a seguinte pergunta: o que você quer com meu marido? Levei um susto na hora. Fui olhar o perfil e adivinhem, era a esposa do Marcos. Se eu já não estava entendendo nada até ali, naquela altura, então, pedi uma explicação. E a mulher falou. Ela disse assim: peguei uma conversa do Marcos com a sua sogra, aquela que tanto infernizou a minha vida. Eu sei que eles tiveram um caso no passado, inclusive ela inventa que o meu marido é pai do João, mas todos sabem que isso é uma mentira. Questionei sua sogra sobre o porquê ela estava de conversinha com meu marido e ela me disse que tudo é culpa sua. Disse que nem lembrava que meu marido existia, que não falava com ele há mais de 20 anos e que você fuçou a história toda. E, inclusive, ela disse que você é uma prostituta, adora um homem casado e tá querendo o meu marido. Gente, que intrigueira! Uia! Na hora eu levei um susto e não acreditei naquela história. Marquei um encontro com ela e ela me mostrou tudo, inclusive áudios da Maledite me chamando de tudo quanto é nome que você pode imaginar. Conversei muito com aquela mulher, com a esposa do Marcos. No final nos entendemos e ela viu que eu estava falando a verdade. Naquele momento caiu a ficha do porquê o Marcos veio com aquele assunto, me mandando fotos quase pelado. Ele achou que eu era realmente uma prostituta, porque a Maledite inventou isso para ele. A esposa do Marcos me alertou, dizendo que a Maledite, além de ser uma pessoa má, ela servia a outros deuses, digamos assim, e ela mexia com bruxaria. Não liguei muito para essa parte de bruxaria, eu não acreditava muito nessas coisas, mas eu estava mesmo, era furiosa com os xingamentos que ela me fez a troco de nada. Fui para casa e contei tudo ao João, que ficou muito chateado também. Mandei uma mensagem para Maledite perguntando por que é que ela tinha inventado aquilo de mim, que ela tinha acabado de conhecer. Ela, na cara de pau, disse que era acabado de conhecer, né? Que não tinha nada, não tinha motivo. Ela, na cara de pau, disse que era tudo mentira daquela mulher. Mas eu mandei os áudios e os prints da conversa para ela. E acrescentei: Tananã, é você que tem 3 filhos e não sabe nem dizer quem são os pais deles. Ela ficou furiosa comigo e eu a bloqueei. Perguntei ao João sobre ela ser bruxa, entre aspas, e ele disse que sim, era verdade. Me contou que ela ia para a mata fazer rituais, inclusive ela incorporava algumas entidades bem assustadoras e que certa vez os demônios, entre aspas, eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, eles deram uma surra nela. Ela chegava a voar de um lado para o outro, batendo nas paredes, e terminava toda machucada. Ele e os irmãos presenciaram várias vezes essas cenas. Enfim, depois dessa discussão, cortei os laços com a Maledite, se é que tínhamos algum laço, né? E continuamos a nossa vida, e as perturbações estavam apenas começando. Feitiçarias da Maledite. O João se afastou dela. Só falava o básico, pois ficou muito chateado com tudo o que aconteceu.
Faltava pouco para nos casarmos e começamos a ser atormentados dentro de casa. Passamos a ver vultos, o João ficou desempregado, eu fiquei doente. Mas mesmo assim resolvemos nos casar. Eu sabia que a Maledite estava com um ódio mortal. Sabia que os vultos e as visões que a gente estava tendo era ela infernizando de alguma forma. Certa noite, uma sombra negra pairava sobre nós, sobre a nossa cama, entre outras visões horríveis. E então nos casamos. Começamos a nossa vida, mesmo com as coisas difíceis, mesmo as coisas estando difíceis. O João ficou 1 ano sem emprego e em nenhum momento a Maledite perguntou se ele precisava de alguma coisa. Eu trabalhava e os meus pais nos ajudavam o quanto podiam. Todos os dias o João saía à procura de trabalho e nada de encontrar. As portas tinham se fechado para ele. Até que um dia eu recebi uma revelação de uma pessoa muito religiosa e que não sabia nada da minha vida. Essa pessoa me disse: "Olha, a sua vida está assim por causa de um feitiço. Sua sogra fez um feitiço para vocês se separarem e, já que não conseguiu, colocou o nome do próprio filho no ritual para que ele não consiga ter paz e não consiga parar em nenhum emprego enquanto estiver com você." Eu não tive como duvidar dessa revelação, pois a pessoa não sabia nada da minha vida. Era a Maledite em ação. Passei a orar, a repreender todo aquele mal lançado para nós. João acabou arrumando um trabalho e as coisas foram se ajeitando, até ele voltar a ter contato com a Maledite. Maledite não queria que eu engravidasse. Esses são tópicos assim, tá? Pequenos títulos, subtítulos, enfim. Estávamos com 6 meses de casados e começamos as tentativas de ter o nosso primeiro filho. João só falava com a Maledite por telefone e voltou a visitá-la. Eu nunca proibi o João de ver a mãe dele, eu juro, nunca. Apenas aconselhava e pedia para que ele, por favor, não contasse da nossa vida para ela. Ele voltou para casa e fomos dormir. E naquela noite eu tive um sonho. Sonhei com um cemitério e um monte de cruz, mas eram bem pequenininhas e havia caixões de crianças. Acordei com um sangramento. Corri para o banheiro e até então achei normal, achei que eu estivesse menstruando, apesar de ter chegado bem atrasado. Era véspera de Ano Novo. Fomos para a casa dos meus pais e eu comecei a me sentir muito mal. Minha menstruação sempre vem bem pouquinho, mas estava vindo com muita intensidade. Era muito mesmo. Eu senti uma dor nas costas e comecei a ter febre. Tomei um remédio, fiquei quietinha, esperando passar. Quando deu 00:30, o João e eu fomos para nossa casa e nós oramos juntos. Pois minha mãe tem essa mania, sabe? De 00:30 ir para o quarto, orar e agradecer pelo ano que começava. Resolvemos fazer igual. Que susto. Quando chegamos em casa, Ana, minha casa estava lotada de formigas. Tinha formiga para tudo quanto é lado, na parede inteira. Sabe aquelas formigonas grandes? Na hora, vimos que aquilo ali não era normal e começamos a orar. De repente, as formigas desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. Olha, foi muito estranho. Continuei passando mal. Muita febre, sangrando bastante e aquela dor nas costas como pontadas. Fiquei uns 6 dias assim até resolver procurar um médico. Quando fui ao médico, eu não estava mais sangrando e nem com febre, mas fui no ginecologista ver se estava tudo bem, né? Ao relatar os sintomas, a médica me perguntou se eu tomei algo para abortar. Eu disse que não, aliás, eu disse que eu estava tentando há algum tempo engravidar. Ela me passou um ultrassom, porque ela achava que eu havia tido um aborto. No ultrassom não apareceu nada. Meu útero estava limpo, mas ela me garantiu que eu tive sim um aborto. Porém, como estava no início, foi tudo como uma menstruação. Tomei um monte de remédios e continuei as tentativas, e nada de engravidar. E as sombras, lembram as sombras que a gente via? Voltaram a nos atormentar. Vultos, perturbações noturnas, e eu pensei,
Será que a Maledite tem a ver com isso? Ela não cansa, não? Eu estava certa. Fui a uma mãe de santo, escondida do João, e tive a revelação. Sim, a Maledite havia feito um feitiço para que todo filho que eu tivesse ou que eu quisesse ter, eu perdesse. Como ela soube que eu estava tentando engravidar? É claro, meu marido, João, com a boca grande que tem, mesmo depois de tudo que passamos, deixou escapar. Fiz várias orações na minha casa, algumas limpezas, e meses depois, demorou, mas aconteceu. Eu engravidei. E disse ao João: jamais sua mãe vai colocar as mãos na minha filha. Para mim, sua mãe está morta. E pedi mais uma vez ao João: não conte nada da sua vida para sua mãe, por favor. Mais uma da Maledite, outro subtítulo. Então eu tive uma gravidez tranquila e feliz. Minha filha nasceu saudável. Fazia 2 anos que o João não visitava a mãe. Apenas falava o básico pelo WhatsApp. E eu pedi a ele que, por favor, não falasse nada sobre a minha filha. E vocês acreditam que toda vez que a Maledite mandava mensagem, perguntava para o João: minha neta está bem? Sempre assim, toda vez. Mas o João não falava nada, ele mudava de assunto. Nossa vida melhorou. Abrimos até um negócio, uma loja de bolos. Tínhamos 5 meses de loja, as vendas eram ótimas. Trabalhávamos eu, João e um casal de amigos, éramos sócios. Os bolos faziam o maior sucesso. Mas eu mal sabia que João, com sua boca grande, contou a Maledite sobre a loja. Certo dia eu estava em casa cuidando da minha filha e o João estava na loja. Deixei a minha filha com a minha mãe e fui rapidinho dar um pulinho na loja para saber como estavam as coisas. Ao chegar lá, me deparei com nada mais, nada menos que a Maledite. Sim, o bonito do João deu o endereço para bênção e ela foi conhecer a nossa loja. Ela me lançou um olhar de ódio e eu fui embora, com muita raiva do João por ele ter feito aquilo. Tanto que eu pedi, tanto que eu pedi. Quando o João chegou em casa, eu apenas disse: muito obrigada por me ouvir. Ele disse que a Maledite pediu muito e ele acabou dando o endereço. Enfim, sobre a nossa... Ele acabou dando endereço, enfim, sobre a nossa loja, acho que é isso. Continuamos e as vendas caíram do nada. Todos cancelavam os pedidos. Se antes vendíamos mais de 500 bolos por dia, pois também trabalhávamos com revenda, sabe? As lojas compravam para revender. Com uma semana da visita de Maledite, mal vendíamos 30 bolos, Ana. O casal desfez a parceria com a gente. Continuamos mais 2 meses, mas as vendas caíram tanto que mal pagávamos o aluguel. Tivemos que fechar as portas. Mais uma da Maledite. Bom, o tempo passou. João parecia me ouvir agora e não contava mais a sua vida para Maledite. Estava já há algum tempo em um novo emprego e ganhava muito bem. Estávamos felizes. Até que um dia, Ana, peguei o celular do João emprestado para ver uns vídeos e bem na hora chegou uma mensagem. De quem? Da Maledite. Ai, eu não me contive e li. E sim, era uma conversa na qual o João contava que estava bem no emprego e tudo mais. E a Maledite até mandou um currículo dela para que o João levasse para o patrão dele. Ao ler aquilo, eu me decepcionei. Depois de tudo, o João ainda confiava suas intimidades à mãe. Eu não falei nada, só observei. Sim, em alguns dias, o João foi demitido. Nesse meio tempo, a Maledite sempre perturbou. Eu vou contar algumas coisas que ela fez. Ela fazia fakes de mulher e me mandava mensagens dizendo que o João me traía. Botava nomes de mulheres e números de telefone no bolso do João quando ele visitava ela. Um primo do João viu ela fazendo isso e me contou tudo, porém eu sempre soube que era ela que botava os tais números. Mas eu ignorava, o que causava mais ódio nela. Maledite contava para todos que eu não prestava, que eu afastei o João dela. Dizia horrores de mim e, é claro, todo mundo acreditava nela, mas eu nunca me importei com isso.
Mas hoje aconteceu mais uma vez e essa é para finalizar. Esse é o motivo de eu estar tão triste agora. Então, havia se passado um bom tempo. Maledite ficou um tempo quieta. Pensei que tinha tomado jeito. Minha filha hoje já tem 5 anos e estávamos tranquilos na nossa vida. João não ia mais visitar a mãe, falava vez ou outra com ela, até que há 3 meses a Maledite se mudou para perto da nossa casa. Pronto. Começou a chamar o João para ir lá, ajudar ela com a mudança, chamava ele para almoçar e o João foi por 3 vezes visitá-la. Ontem o João me disse... Só um minuto. Então, ela chamava para almoçar e o João foi por 3 vezes visitá-la. Ontem o João me disse que ia na casa da avó dele para um almoço que a Maledite havia convidado. E assim foi. Saiu de casa de manhã. Ele demorou tanto, ele não chegava nunca. Logo me preocupei, pensando que havia acontecido alguma coisa, pois ele nunca fez isso, de sumir e não me mandar mais mensagem, e não me mandar mensagem. Foi quando 00:30 recebi uma mensagem com um fake no meu Facebook. E na mensagem havia 2 fotos. Era um bar. O João sentado, rodeado de cerveja, a mãe do lado e umas outras pessoas. Eu fiquei bastante chateada com aquela foto. Eu nem respondi. Eu sabia que era a Maledite, mas estava mais ainda chateada com o João, que me disse que ia para um almoço em família e não para um bar. Detalhe, o João não bebe, gente. Eu bebo socialmente, ele não bebe mesmo. Eu estou há 7 anos com o João e o homem que eu vi hoje está longe do homem que eu conheci um dia. O João chegou quase 1h da manhã em casa, fedendo a cerveja e cambaleando, totalmente bêbado. Nós brigamos muito. Ele me xingou, falou coisas absurdas. Disse que eu é que era culpada por tudo, que eu proibia ele de ver a mãe dele. Me acusou de estar traindo ele. Olha, a briga foi tão feia que os meus pais até se meteram. O João, que nunca levantou a voz para minha mãe, a xingou. Ele não tentou agredir, nada assim, mas ele estava agressivo demais, como eu nunca vi, sabe, com as palavras. Mandei ele ir embora. Mandei ele morar com a mãe dele, já que ele estava elogiando tanto ela. Fui dormir na casa dos meus pais e o João ficou lá, chorando, desnorteado, estranho. Eu não posso deixar de mencionar que o João ganhou uma blusa da Maledite. Sim, ela deu hoje uma blusa para ele. Ela nunca deu nada para ele. Ela nunca deu nada a ele. Por que ela daria uma blusa agora, do nada? Só sei que aquele homem que entrou na minha casa, bêbado e arrogante, não foi o mesmo que saiu de manhã para se encontrar com ela. Ele não falava coisa com coisa, agressivo, me xingando, coisa que nunca fez. Pois é, assombrados, esse é o meu perrengue. Eu tô muito chateada. Eu acho que agora a Maledite conseguiu o que queria. Depois de hoje e toda essa briga, ter ouvido tanta coisa do meu marido, mesmo desconfiando da tal blusa que a Maledite deu, será que estava enfeitiçada? Eu não duvido. Eu tô triste, tô nervosa e muito chateada com essa mulher por ter armado tudo isso. Mas tanto que eu avisei ele, né? Um beijo, assombrado. Se puder me dar conselhos, aceitarei. Beijos, Ana. Um beijo pra você. Muito obrigada. É difícil dar conselho olhando a situação de fora, né? Mas o que parece que ela tem um grande ciúmes do filho, o que a gente vê às vezes por aí nos relatos de Maledite, geralmente nesse sentido, né? Que não quer abrir mão, não é pra você, às vezes é pra ninguém, sei lá, alguma coisa, mas e ela tá fazendo de tudo pra tirar ele de você, é o que parece, mesmo sabendo que ele gosta, que ele tava feliz, mas, né, aí entra de novo o egoísmo, né, que é tudo isso. Então, realmente uma situação triste. Eu acho que a única coisa que você tem a fazer, em vez de lutar com força, é lutar da forma espiritual.
Não sei qual é a sua fé, mas fique na sua. Eu me afastaria, inclusive dele. E fique nas suas orações ou procure uma ajuda espiritual para se proteger, a você e a sua filha, e peça para que ele também, de alguma forma, seja protegido e liberto se tiver acontecendo alguma coisa, né? E, sei lá, vai atrás da fé. Se tiver que ser, vai ser, se não, proteja-se você e a sua filha. Se ela for tóxica desse jeito e tá arrastando o filho pro lado dela. É difícil, né? Porque é filho, é mãe. Ele, inclusive, não teve pai, parece que por todo esse tempo. Então, ele só tinha ela. Às vezes é fácil ela manipular a cabeça dele, não é? Então, não sei, gente. Não sei. É difícil dar conselho. Mas entendo que é uma situação bem triste. Se você que está assistindo quiser comentar alguma coisa que seja com respeito também, tá bom? Deixa aqui o seu... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.